Rafael empurrou a porta de vidro do Café Vila das Letras com mais força do que pretendia. O sino sobre a entrada tilintou alto demais para aquele sábado à noite de junho, fazendo algumas cabeças se virarem. Ele sentiu o calor subir pelo pescoço, enfiou as mãos nos bolsos do jeans escuro e procurou discretamente pela mulher que Tiago havia descrito. Alta, cabelos castanhos, provavelmente perto da janela. Era tudo o que seu encarregado e único amigo havia dito antes de praticamente empurrá-lo para fora da marcenaria naquela tarde, com um sorriso convencido de quem acabara de fazer um grande favor. Um mês sem perturbações no trabalho. Essa era a promessa de Tiago se Rafael comparecesse ao encontro por apenas 1 hora. 60 minutos. Rafael podia aguentar qualquer coisa por 60 minutos, até mesmo uma conversa forçada com uma estranha num café movimentado de Vila Madalena. Então ele a viu. Marina estava sentada junto à janela que dava para a Rua Harmonia, como Tiago havia previsto. O cabelo castanho estava preso num coque baixo. Alguns fios soltos emolduravam seu rosto enquanto ela olhava para a rua com uma expressão serena, quase distante. Mas não foi isso que fez Rafael parar. No meio do caminho entre a porta e a mesa dela, foi a cadeira de rodas preta e compacta, dobrada e encostada na parede ao lado da cadeira comum onde ela estava sentada. Rafael sentiu algo apertar no peito. Não era pena, não exatamente. Era surpresa misturada com uma estranha sensação de ter sido pego desprevenido. Tiago não havia mencionado isso. Nenhuma palavra. Ele ficou ali parado por um segundo longo demais, tempo suficiente para que Marina virasse a cabeça e seus olhos se encontrassem. Os olhos dela eram escuros e intensos, observando-o com uma calma que parecia avaliar cada reação, cada microexpressão no rosto dele. Rafael se forçou a se mover, caminhando até a mesa com passos que pareciam menos coordenados do que o normal. "Você deve ser o Rafael", disse Marina, antes que ele pudesse falar. Sua voz tinha um tom de diversão contida. "Deixe eu adivinhar. Alto, calado, provavelmente ainda tem serragem no cabelo, mesmo depois de tomar banho." Rafael passou a mão pelos cabelos automaticamente, sentindo de fato alguns grãos finos de madeira. Um sorriso relutante puxou o canto de sua boca. "Tiago." "Tiago", confirmou Marina, fazendo um gesto para a cadeira à sua frente. "Pode sentar. Não vou morder." Rafael se sentou, seus joelhos quase batendo na mesa pequena. Ele era alto demais para aqueles móveis delicados de café. Uma garçonete apareceu quase imediatamente, como se estivesse esperando sua chegada. Rafael pediu um café preto, simples. Marina pediu um cappuccino com espuma extra, usando a mão direita para gesticular enquanto falava com a garçoneta, que sorriu e anotou o pedido antes de desaparecer. Foi então que Rafael notou. A forma como Marina segurava a xícara de água que já estava na mesa, os dedos da mão esquerda um pouco mais rígidos, o controle, sutil mas perceptível, que ela exercia sobre cada movimento. Não era óbvio, não para quem não prestasse atenção. Mas Rafael era carpinteiro. Ele passava os dias observando estruturas, ângulos, o jeito certo de encaixar peças que precisavam suportar peso e pressão. Ele notava detalhes. Então disse Marina, quebrando o silêncio que começava a se formar. "Tiago me disse que você constrói casas, estruturas de madeira, especificamente." "Estruturas", confirmou Rafael, grato por ter algo concreto para falar. "Vigas, caibros, esqueleto das construções, a parte que ninguém vê quando a casa fica pronta. A parte importante", observou Marina, "a que mantém tudo de pé." Rafael assentiu surpreso. A maioria das pessoas não entendia isso. Para elas, construção era sobre acabamento, pintura, decoração. Ninguém pensava nas vigas que seguravam o teto sobre suas cabeças. "E você?", perguntou ele, sua voz saindo mais suave do que pretendia. "Tiago disse que você trabalha com arte." "Ilustração", corrigiu Marina. "Livros infantis, principalmente." Ela puxou um tablet fino da bolsa ao lado da cadeira, deslizando os dedos pela tela com movimentos precisos. "Olha, estou trabalhando nessa série agora. Uma raposa que mora na cidade grande e não se encaixa em lugar nenhum."
Ela virou a tela para Rafael. A ilustração era linda, traços delicados mas expressivos, cores vibrantes. A raposa tinha olhos grandes e tristes, sentada sozinha num banco de praça, enquanto outros animais passavam sem notar sua presença. É bonito, disse Rafael, e era sincero. Triste, mas bonito. A vida é assim às vezes, respondeu Marina, guardando o tablet. Triste e bonita ao mesmo tempo. Ela tomou um gole do cappuccino que a garçoneta havia trazido enquanto Rafael olhava o desenho. O digital é mais fácil, principalmente com uma mão boa. Foi dito com leveza, quase como se fosse uma observação sobre o clima. Mas Rafael sentiu o peso por trás das palavras. Ela estava testando-o, esperando para ver se ele faria alguma pergunta invasiva ou ofereceria algum comentário condescendente. Rafael tomou um gole do próprio café antes de responder. Eu trabalho muito com precisão. Uma medida errada, um corte mal feito, e a estrutura inteira pode ficar comprometida. Imagino que ilustração seja parecido. Cada linha tem que estar no lugar certo. Marina o estudou por um longo momento, a xícara suspensa no ar entre eles. Exatamente, disse ela finalmente, e algo no tom de sua voz havia mudado. Ficou mais suave, menos defensivo. Cada linha importa. Eles conversaram por mais tempo, sobre coisas pequenas e grandes ao mesmo tempo. Rafael falou sobre a satisfação de ver uma estrutura que ele havia construído se transformar em algo sólido e permanente. Marina falou sobre as crianças que liam seus livros, sobre as cartas que recebia de pais, dizendo que suas ilustrações ajudavam os filhos a entender sentimentos complicados. O café estava mais cheio agora, o zumbido de conversas ao redor deles, criando uma espécie de bolha privada. Rafael percebeu que havia relaxado. Seus ombros não estavam mais tensos, suas mãos não estavam mais escondidas nos bolsos. Marina ria de algo que ele havia dito sobre Tiago, tentando montar uma estante, usando apenas intuição e 3 pregos. Quando o silêncio voltou, não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que 2 pessoas compartilham quando não sentem necessidade de preencher cada segundo com palavras. Rafael olhou pela janela, observando as luzes da rua se acenderem uma por uma à medida que a noite caía sobre Vila Madalena. Pode perguntar, disse Marina de repente, sobre o óbvio. Sei que está se perguntando. Rafael olhou de volta para ela. Não estava, disse ele honestamente. Quer dizer, estava me perguntando outra coisa. Marina ergueu uma sobrancelha. O quê? Se você ia me convidar para um próximo café, porque não preciso de um motivo para ficar para esse aqui, mas precisaria de um motivo para ser convidado para o próximo. Marina piscou, claramente pega de surpresa. Então uma risada genuína escapou de seus lábios, o tipo de risada que faz os olhos se apertarem nos cantos. Rafael sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Está bem, disse Marina quando parou de rir. Vou contar. Mas só porque você não perguntou do jeito que todo mundo pergunta. Ela ajeitou a xícara na mesa, os dedos traçando o contorno da borda. Foi há 4 anos. Acidente de carro. Eu estava indo para uma exposição numa galeria em Pinheiros, chovendo muito. Um caminhão perdeu o controle. Fiquei 2 semanas em coma. Quando acordei, as pernas não funcionavam mais. Rafael escutou sem interromper, sem fazer expressões de pena ou choque. Apenas escutou, seus olhos fixos nos dela. A parte mais difícil não foi a reabilitação, continuou Marina. Foi perceber que as pessoas me olhavam diferente, como se eu tivesse me tornado uma história triste ambulante. Como se minha única característica fosse a cadeira de rodas. Ela suspirou. Por isso eu teste as pessoas agora, para ver se conseguem olhar além do óbvio. E eu passei no teste? Perguntou Rafael. Marina sorriu. Você ainda está aqui, não está? O gerente do café começou a circular entre as mesas, um sinal sutil de que estava chegando a hora de fechar. Rafael olhou para o relógio no pulso. Mais de 2 horas haviam passado. Ele havia prometido ficar 1 hora. Tiago ia surtar quando soubesse. Marina pegou o casaco do encosto da cadeira e Rafael automaticamente se levantou para ajudá-la a vesti-lo. Ela aceitou a ajuda sem comentar, apenas um pequeno aceno de agradecimento. Quando saíram do café,
Ela desdobrou a cadeira de rodas com movimentos práticos e eficientes, transferindo-se da cadeira comum com uma facilidade que falava de anos de prática. Lá fora, a noite estava fresca e o ar cheirava a pizza da pizzaria da esquina. Rafael ofereceu empurrar a cadeira, mas Marina negou com a cabeça. Posso sozinha, mas pode me ajudar com a guia ali na frente. É sempre um saco. Rafael a ajudou a subir a guia, suas mãos firmes nos apoios da cadeira. Quando chegaram ao carro adaptado de Marina, ela parou e olhou para ele. Amanhã de manhã. Parque Ibirapuera, perto do lago. 9 horas. Traga o café. Rafael sentiu um sorriso lento se formar em seu rosto. Não seria chá de pêssego gelado sem açúcar? Marina arregalou os olhos. Como você sabe? Você mencionou. Quando estava falando sobre suas ilustrações, disse que toma chá de pêssego quando está desenhando porque café deixa sua mão tremer. Marina ficou em silêncio por um momento. Então balançou a cabeça com um sorriso. Impressionante. Está bem. Traga 2 chás de pêssego gelados sem açúcar. E não se atrase. Rafael observou enquanto ela entrava no carro e partia, as luzes traseiras desaparecendo na rua Harmonia. Ele ficou ali parado por mais um minuto, as mãos nos bolsos, um estranho calor ainda presente no peito. Então começou a caminhar de volta para seu pequeno apartamento na Lapa, sua mente já pensando no dia seguinte. Rafael acordou às 6 da manhã de domingo, 2 horas antes do necessário. Ficou deitado na cama do seu pequeno apartamento, olhando para o teto rachado, nervoso de um jeito que não sentia há anos. Desde quando um encontro o deixava assim? Ele era metódico, controlado, alguém que media 2 vezes antes de cortar a madeira. Mas algo em Marina havia desarrumado sua ordem interna. Levantou-se, tomou um banho demorado, escolheu uma camisa azul clara que Tiago havia lhe dado no Natal passado e que ele nunca havia usado. Passou pela cozinha minúscula, preparou um café que não bebeu e finalmente saiu de casa às 7h30. Passou numa lanchonete de 24 horas na Avenida São João e pediu 2 chás de pêssego gelados sem açúcar. A atendente olhou para ele com curiosidade, mas não fez perguntas. Chegou ao Parque Ibirapuera às 8h15, cedo demais. Sentou-se num banco perto da entrada do portão 7, observando os corredores matinais passarem em grupos de 2 ou 3, seus tênis coloridos batendo no asfalto em ritmo constante. As árvores ainda estavam úmidas da garoa da madrugada, e o céu tinha aquele tom cinza claro típico de São Paulo. Marina chegou às 9 em ponto. Rafael a viu de longe, manobrando a cadeira de rodas por entre as pessoas com uma facilidade que parecia quase natural. Essa cadeira era diferente da de ontem, mais leve, feita de fibra de carbono prateada que brilhava sob a luz difusa da manhã. Ela usava um moletom, verde musgo e calça jeans, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Pontual, disse Marina quando chegou perto dele. Ela estava sorrindo. Gosto disso. Rafael levantou-se, oferecendo um dos chás. Marina o aceitou, tomando um gole longo antes de fazer uma careta de aprovação. Perfeito. Você realmente prestou atenção. Sempre presto, respondeu Rafael. E não era vanglória. Era simplesmente quem ele era. Detalhes importavam. Eles começaram a percorrer o parque, Rafael caminhando ao lado dela, enquanto Marina rolava pela ciclovia. Não havia pressa. O silêncio entre eles era confortável, pontuado apenas pelos sons do parque acordando. Pássaros cantando, crianças rindo, na distância, o sussurro de folhas sendo varridas por um funcionário do parque. Olha, disse Marina de repente, parando perto de um quiosque. Ela puxou o tablet da mochila pendurada na cadeira. Fiz isso enquanto esperava você chegar. Era um desenho dele, uma caricatura, na verdade, mas capturada com tal precisão que Rafael quase riu. Lá estava ele, sentado no banco com uma expressão séria, segurando 2 copos de chá como se fossem artefatos preciosos. Os traços eram simples, mas expressivos, cada linha contando uma história. Você é rápida, observou Rafael, genuinamente impressionado. Anos de prática, respondeu Marina, guardando o tablet. Quando você passa tempo suficiente sentada, aprende a capturar momentos antes que eles escapem.
Eles continuaram caminhando, passando pelo lago onde alguns barcos a pedal já começavam a circular. Marina parou de vez em quando para tirar fotos com o celular, ângulos de árvores, reflexos na água, um cachorro correndo atrás de uma bola. Referências para futuros desenhos, ela explicou. Foi Rafael quem quebrou o silêncio confortável dessa vez. E depois? Perguntou, sua voz baixa. Depois do acidente, como foi? Marina ficou quieta por um tempo, os dedos tamborilando levemente na lateral da cadeira. A maioria das pessoas pergunta, sobre o antes, disse ela, como se a pessoa que eu era antes do acidente fosse mais interessante que a pessoa que sou agora. Não estou perguntando sobre o antes, respondeu Rafael simplesmente. Marina olhou para ele, algo mudando em sua expressão. 2 anos de reabilitação, disse ela finalmente. Fisioterapia 5 vezes por semana. Médicos me dizendo o que eu nunca mais conseguiria fazer. Minha família me tratando como vidro prestes a quebrar. Fiquei com raiva. Muita raiva. Gritei com enfermeiras, briguei com meus pais, parei de desenhar porque não conseguia segurar o lápis sem que minha mão esquerda tremesse. E o que mudou? Perguntou Rafael. Um dia, Marina continuou. Uma criança no hospital me viu desenhando no tablet. Ela tinha leucemia, estava careca, fraca, mas seus olhos brilhavam quando viu meus desenhos. Perguntou se eu podia desenhar uma princesa guerreira em cadeira de rodas. Disse que nunca tinha visto uma história assim. Ela tomou outro gole do chá. Então desenhei, e percebi que tinha passado 4 anos contando os dias desde o acidente. 4 anos medindo minha vida pelo que eu havia perdido. Parei de contar depois disso. Voltei a desenhar. Eles chegaram ao Jardim das Rosas, um canto quieto do parque onde as flores desabrochavam em tons de vermelho, rosa e branco. Marina parou, tirando mais fotos. Rafael observou enquanto ela ajustava ângulos, focando em pétalas imperfeitas, espinhos tortos. Por que as imperfeitas? Perguntou ele. Porque o real não é bonito, respondeu Marina sem desviar os olhos do celular. O real é interessante. Perfeição é entediante. É nas rachaduras que a luz entra. Rafael pensou sobre isso enquanto observava uma rosa com pétalas mordidas por insetos, mas ainda assim vibrante e viva. Ele nunca havia pensado em beleza dessa forma. Para ele, construção era sobre perfeição, medidas exatas, ângulos retos. Mas talvez Marina estivesse certa. Talvez a beleza estivesse nos desvios. Uma criança pequena, não mais que 5 anos, parou perto deles e ficou olhando para a cadeira de Marina com aquela curiosidade sem filtros que só crianças têm. A mãe rapidamente puxou o menino pelo braço, murmurando desculpas enquanto o arrastava para longe. Marina suspirou, uma expressão cansada cruzando seu rosto. Essa é a pior parte, disse ela. Não são as barreiras físicas, não são as calçadas sem rampa ou os prédios sem elevador. É isso. Os pedidos de desculpa nos olhos das pessoas. Como se minha existência fosse um constrangimento. Rafael não soube o que dizer por um momento. Então, sem pensar muito, respondeu. Não quero ser mais um pedido de desculpa. Marina virou-se para olhá-lo completamente, seus olhos escuros estudando cada centímetro do rosto dele. O que você quer ser então? Alguém que aparece, disse Rafael. Alguém que traz chá de pêssego gelado e não foge quando as coisas ficam complicadas. Um sorriso lento se formou nos lábios de Marina. Coisas já ficaram complicadas? Rafael deu de ombros. Ainda não, mas vão. É assim que funciona, não é? Relacionamentos são complicados. Relacionamentos, repetiu Marina testando a palavra. É isso que estamos tendo? Rafael sentiu o calor subir pelo pescoço novamente. Não sei, mas gostaria de descobrir. Marina ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael começou a se perguntar se havia dito a coisa errada. Então ela falou. Sexta-feira que vem. Tem um concerto gratuito perto do lago. Música ao vivo. Você traz os lanches e a manta. Eu trago a companhia. Rafael assentiu, um sorriso aliviado escapando. Fechado. Eles continuaram pelo parque por mais 1 hora, conversando sobre coisas pequenas. Os livros que gostavam, os filmes que detestavam,
a melhor pizza de São Paulo. Marina insistia que era na Muca. Rafael defendia a Bexiga. Concordaram em discordar. Quando finalmente se separaram no estacionamento, Marina olhou para ele com uma expressão séria. Uma coisa, Rafael. Se você está fazendo isso por pena, pode ir embora agora. Não preciso de mais alguém me tratando como um projeto de caridade. Rafael segurou o olhar dela, firme. Estou aqui porque você é interessante. Porque seus desenhos são incríveis e você fala sobre a vida de um jeito que faz sentido. Porque trouxe chá de pêssego gelado num domingo de manhã e não me arrependo nem um pouco. A cadeira de rodas é parte de quem você é, mas não é tudo que você é. E eu quero conhecer tudo. Marina piscou rapidamente como se estivesse afastando lágrimas. Então acenou com a cabeça, não confiando na própria voz. Entrou no carro e partiu, mas não antes de olhar pelo retrovisor uma última vez. Rafael ficou ali observando o carro desaparecer, suas mãos nos bolsos. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Marina. Obrigada por não me tratar como um projeto. E obrigado por não ser uma lista de tarefas. Rafael sorriu digitando de volta. Até sexta. A resposta veio quase imediatamente. Até sexta. Ele caminhou de volta para o ponto de ônibus, o chá de pêssego vazio na mão, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança, talvez. Ou talvez fosse apenas a sensação de que algo estava começando, algo que valia a pena construir devagar, com cuidado, como as estruturas de madeira que ele montava todos os dias. Tijolo por tijolo, viga por viga, momento por momento. A semana arrastou-se como poucas vezes na vida de Rafael. Cada dia na marcenaria parecia ter 48 horas, em vez de 24. Tiago percebia sua distração, fazendo comentários bem-humorados sobre o carpinteiro finalmente ter encontrado algo mais interessante do que ângulos retos e vigas de sustentação. Rafael ignorava as provocações, mas não conseguia esconder o pequeno sorriso que aparecia toda vez que seu celular vibrava com uma mensagem de Marina. Eles trocavam mensagens durante a semana. Nada profundo, apenas pequenos fragmentos do dia a dia. Marina enviava fotos de seus desenhos em andamento, a raposa da cidade grande ganhando novos cenários e aventuras. Rafael respondia com fotos da marcenaria, estruturas tomando forma sob suas mãos. Era simples, mas havia uma intimidade nessa troca de mundos. Na quinta-feira à noite, Marina enviou: "Ainda vem amanhã?" Rafael respondeu imediatamente: "Não perderia por nada." A resposta dela demorou alguns minutos. "Bom, porque eu meio que estou nervosa." Rafael olhou para a tela do celular por um longo momento antes de digitar: "Eu também." Sexta-feira chegou com um céu limpo e uma temperatura agradável para junho. Rafael saiu do trabalho mais cedo, ignorando o olhar conhecedor de Tiago, e passou num mercado na Rua Augusta. Comprou pão francês, queijo, salame, uvas verdes e 2 garrafinhas de suco de laranja natural. Pegou também uma manta xadrez que viu na seção de utilidades domésticas, pensando que poderia esfriar à noite. Chegou ao parque às 18 horas. O concerto começaria às 19, mas ele queria garantir um bom lugar. Encontrou Marina já esperando perto do lago, exatamente onde haviam combinado. Ela usava um vestido leve de verão, azul escuro com pequenas flores brancas, e uma jaqueta jeans sobre os ombros. O cabelo estava solto, balançando levemente com a brisa que vinha do lago. "Você está linda", disse Rafael, antes de pensar se deveria dizer ou não. Marina sorriu, um leve rubor aparecendo em suas bochechas. "E você está preparado?", observou, olhando para a sacola de compras e a manta dobrada sob o braço dele. "Vamos encontrar um lugar antes que fique lotado." Eles encontraram um espaço perfeito, numa leve elevação gramada, com vista direta para o palco improvisado, montado perto da margem do lago. Rafael estendeu a manta e ajudou Marina a se transferir da cadeira, dobrando-a e colocando-a ao lado. Marina se acomodou com um suspiro de satisfação, esticando as pernas. "É bom sair da cadeira às vezes", explicou ela quando notou Rafael observando. "Mesmo que minhas pernas não funcionem, ainda é confortável mudar de posição. Faz o corpo lembrar que tem outras opções."
Rafael começou a tirar as coisas da sacola, arrumando-as entre eles como um pequeno banquete. Marina pegou uma uva, colocando-a na boca com uma expressão de aprovação. Você tem talento para fazer piqueniques. Primeira vez, admitiu Rafael. Mas pensei no que eu gostaria de comer se estivesse aqui. E o que você gosta de comer? Perguntou Marina, seu tom meio brincalhão. Coisas simples, respondeu Rafael. Pão bom, queijo melhor, frutas frescas. Nada muito complicado. Simples é subestimado, concordou Marina. As pessoas acham que sofisticação precisa ser complicada, mas às vezes o melhor é o mais direto. Eles comeram enquanto as pessoas começavam a chegar, ocupando os espaços ao redor com suas próprias mantas e cadeiras dobráveis. O palco estava sendo preparado, músicos testando instrumentos, técnicos ajustando microfones. A luz dourada do fim de tarde pintava tudo com uma suavidade quase irreal. Sobre o que você pensa? Perguntou Marina de repente. Quando está sozinho, sobre o que sua mente fica remoendo? Rafael mastigou um pedaço de pão, considerando a pergunta. Sobre estruturas, admitiu. Sobre como as coisas se encaixam. Sobre o jeito certo de construir algo que dure. Ele pausou. E, ultimamente, sobre você. Marina ficou quieta, seus dedos brincando com um fio solto da manta. Eu penso sobre o que poderia ter sido, disse ela finalmente. Se aquela noite tivesse sido diferente. Se eu tivesse saído 5 minutos mais cedo ou mais tarde. Se a chuva não tivesse sido tão forte. Ela suspirou. Mas então percebo que esse tipo de pensamento não leva a lugar nenhum. O que é, é. A única escolha real é o que fazer a partir daqui. E o que você escolhe? Perguntou Rafael. Marina olhou para ele, seus olhos escuros e sérios. Estou tentando escolher aparecer. Escolher não deixar o medo me fazer desaparecer. O concerto começou com uma música suave de MPB, a voz da cantora flutuando sobre o lago como uma carícia. Rafael e Marina ficaram em silêncio, ouvindo, a distância entre seus corpos diminuindo gradualmente, até que seus ombros se tocavam. Quando esfriou, Rafael pegou a jaqueta de Marina e a colocou sobre os ombros dela, suas mãos demorando 1 segundo a mais do que necessário. Obrigada, murmurou Marina, e havia algo em sua voz que fez o coração de Rafael acelerar. Mas então Rafael notou um casal sentado um pouco atrás deles olhando, não com curiosidade casual, mas com aquele tipo de olhar prolongado que vem carregado de julgamento. A mulher sussurrava algo para o homem, seus olhos alternando entre Marina e a cadeira de rodas dobrada ao lado. O homem acenava, sua expressão uma mistura de pena e desconforto. Marina também notou. Rafael viu a mudança instantânea em sua postura, a forma como seus ombros se enrijeceram, como seus dedos se fecharam numa leve tensão. A música continuava, linda e melancólica, mas algo havia quebrado no momento. Marina, começou Rafael baixinho. Mas ela já estava se movendo. Já chega, disse Marina, sua voz firme, mas baixa. Preciso ir. Mas o concerto nem acabou ainda, protestou Rafael. Não importa, Marina já estava se transferindo de volta para a cadeira, seus movimentos abruptos e menos coordenados do que o normal. Desculpa. Eu só. Não consigo ficar aqui agora. Rafael rapidamente juntou as coisas, dobrando a manta e enfiando tudo na sacola. Eles saíram antes que a primeira música terminasse, navegando entre as outras pessoas que olhavam com curiosidade. Marina mantinha os olhos fixos à frente, sua mandíbula apertada. No estacionamento, perto da van adaptada de Marina, ela finalmente parou. Desculpa, disse ela sem olhar para Rafael. Estraguei tudo. Você não estragou nada. Rafael colocou a sacola no chão, agachando-se para ficar no nível dos olhos dela. Aquelas pessoas não importam. Mas importam. Marina olhou para ele finalmente, e havia lágrimas nos cantos de seus olhos. Sempre importam, porque não importa onde eu vá, sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém fazendo aquela cara, como se eu fosse algo que aconteceu e não alguém que existe. Rafael não sabia o que dizer. Queria prometer que o mundo seria diferente, que as pessoas parariam de olhar, mas seria mentira e ambos sabiam disso.
Então disse a única coisa verdadeira que conseguiu: pensar. Você não deve uma performance a ninguém. Não precisa ficar em lugares que te fazem sentir assim. E qualquer um que não consiga ver além da cadeira não merece seu tempo. Marina limpou os olhos com as costas da mão. Por que você é tão? Ela procurou pela palavra certa. Constante? Porque sou carpinteiro, respondeu Rafael com um pequeno sorriso. Construo coisas para durar. Não desisto quando encontro um nó na madeira. Marina riu, um som meio choroso, meio aliviado. Um nó na madeira. É assim que você me vê? Vejo você como alguém interessante, corrigiu Rafael. Alguém que desenha raposas solitárias e entende que o real é mais interessante que o perfeito. A cadeira é só um detalhe na construção. Marina estendeu a mão, tocando levemente o rosto de Rafael. Obrigada. Por hoje. Por não fazer disso algo maior do que precisa ser. Ela entrou na van e partiu, e Rafael ficou ali até que as luzes traseiras desaparecessem na noite. Pegou sua sacola e começou a caminhar para o ponto de ônibus, uma sensação estranha no peito. Algo entre preocupação e esperança. Mas os dias que se seguiram trouxeram apenas silêncio. Marina não respondeu às mensagens de Rafael. Não atendeu suas ligações. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido, deixando apenas o eco daquela noite no parque e a memória de seus olhos escuros cheios de lágrimas. Rafael tentou não entrar em pânico. Talvez ela precisasse de espaço. Talvez a noite tivesse sido demais. Mas com cada dia que passava sem resposta, a preocupação crescia. Ele revisitava mentalmente cada momento do concerto, cada palavra que havia dito, procurando o erro que teria feito Marina desaparecer. 10 dias. 10 dias de silêncio absoluto. Rafael contava cada um deles como se fossem feridas abertas que não cicatrizavam. Trabalhava na marcenaria com movimentos mecânicos, medindo vigas, cortando madeira, montando estruturas que não lhe traziam a satisfação de sempre. Tiago tentava conversar, fazer piadas, descobrir o que havia acontecido, mas Rafael apenas respondia com monossílabos e voltava ao trabalho. Durante as pausas, ele checava o celular compulsivamente. Nada. As mensagens que enviara permaneciam marcadas como lidas, mas sem resposta. As ligações iam direto para a caixa postal. Era como se Marina tivesse simplesmente evaporado da existência dele, deixando apenas a memória fantasma de conversas e momentos compartilhados. Na quinta noite após o concerto, Rafael estava sentado na pequena mesa de cozinha do seu apartamento, empurrando comida de um lado para o outro do prato sem realmente comer. Seu olhar caiu sobre um pedaço de papel de rascunho, sobra de uma planta arquitetônica que ele havia trazido para casa. Sem pensar muito, pegou uma caneta e começou a desenhar. Não era bom. Rafael não tinha talento para a arte como Marina tinha. Suas linhas eram tortas, suas proporções estranhas, mas ele desenhou mesmo assim. O banco no parque, onde haviam sentado naquele primeiro domingo de manhã, o lago ao fundo, e uma figura sentada segurando 2 copos, Marina, ou pelo menos uma tentativa, desajeitada de capturar aquele momento. Ele olhou para o desenho por um longo tempo. Era ridículo, amador, quase infantil, mas era honesto. Era a forma dele de dizer o que não conseguia colocar em palavras. Eu lembro. Você importa. Eu ainda estou aqui. No 10º dia, Rafael acordou com uma determinação súbita. Pegou o desenho que havia feito, dobrou-o cuidadosamente e, durante a pausa do almoço na marcenaria, pegou um ônibus até o bairro de Pinheiros, onde Marina morava. Ele tinha o endereço anotado no celular. Ela havia mencionado certa vez quando combinavam o encontro. O prédio era antigo, mas bem conservado, com rampas de acesso e portas largas, claramente adaptado para a acessibilidade. Rafael ficou parado na calçada por um momento, questionando se estava fazendo a coisa certa. Então, antes que pudesse mudar de ideia, caminhou até as caixas de correio no térreo e deslizou o papel dobrado na de Marina. Sem bilhete, sem explicação. Apenas o desenho. Voltou para a marcenaria, sentindo-se estranhamente vazio e cheio ao mesmo tempo. Havia feito o que podia. A bola estava na quadra de Marina agora.
Na manhã seguinte, um sábado, Rafael foi acordado por batidas insistentes na porta. Cambaleou até a entrada, ainda meio adormecido, e abriu para encontrar um envelope branco deslizando por baixo da porta. Ouviu passos rápidos descendo as escadas antes que pudesse ver quem era. Pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um desenho, mas não um desenho qualquer. Era profissional, detalhado, executado com a precisão e talento de uma ilustradora experiente. A cena era a mesma que Rafael havia tentado capturar. O banco no parque, o lago, duas figuras. Mas na versão de Marina, cada detalhe estava perfeito. As árvores tinham textura, a água do lago refletia o céu, e as duas figuras sentadas no banco eram reconhecíveis e humanas. Rafael virou o papel. No verso, em letra cursiva cuidadosa, estava escrito: "As pessoas só desenham o que não querem esquecer. Obrigada por me desenhares quando me apaguei a mim mesma." Ele não pensou. Apenas vestiu a primeira roupa que encontrou, calçou tênis e correu. Correu pelas ruas ainda quietas do sábado de manhã, atravessou a Avenida Paulista, entrou no Parque Ibirapuera pelo portão mais próximo. Seus pulmões ardiam, suas pernas protestavam, mas ele não diminuiu o ritmo até chegar ao lago. E lá estava ela. Marina estava sentada debaixo da mesma árvore onde haviam se encontrado naquele primeiro domingo. A cadeira de rodas ao lado, o tablet no colo, os olhos fixos na superfície do lago. Ela não pareceu surpresa quando Rafael apareceu, ofegante e suado. "Eu sabia que você viria", disse ela calmamente. Rafael se aproximou devagar, como se ela fosse um pássaro prestes a voar. "Você desapareceu." "Eu sei." Marina finalmente olhou para ele. "Desculpa. Eu precisava pensar." Rafael sentou-se no chão ao lado da cadeira dela, suas costas apoiadas na árvore. "Por 10 dias eu fugi", Marina admitiu, sua voz baixa. "Aquela noite no concerto, aquelas pessoas olhando, isso me lembrou de tudo que odeio sobre estar assim. E eu fiquei com raiva, de mim mesma principalmente, porque eu tinha acabado de dizer para você que escolhia aparecer e então na primeira dificuldade desapareci." Rafael esperou, sabendo que havia mais. Mas também fugi porque Marina hesitou, suas mãos apertando o tablet. "Porque você realmente me vê. Não a cadeira, não a história triste. Você me vê. E isso me assustou mais do que qualquer olhar de estranho. Porque se você realmente me vê e ainda assim decidir partir, vai doer muito mais." "Não vou partir", disse Rafael simplesmente. "Você não pode prometer." Isso Marina balançou a cabeça. "Ninguém pode. A vida muda, as pessoas mudam. Você pode acordar um dia e perceber que isso," ela gesticulou para si mesma, "é muito trabalho, muita complicação." Rafael ficou quieto por um momento, observando os patos deslizarem pela superfície do lago. Então falou: "Quando construo uma estrutura, sei que ela vai enfrentar tempestades, chuva, vento, às vezes até terremotos pequenos. Não construo pensando que nada vai acontecer. Construo para aguentar o que vier." Ele olhou para ela. "Não estou aqui porque acho que vai ser fácil. Estou aqui porque acho que vale a pena." Marina piscou rapidamente, lágrimas ameaçando cair. "Como você é tão..." Ela procurou a palavra. "Sólido? Sou carpinteiro." Rafael sorriu levemente. "Vem com o território." Marina riu, um som molhado, mas genuíno. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. "Eu desenhei você", confessou. "Vários desenhos. Durante esses 10 dias, desenho quando preciso processar coisas." Ela deslizou os dedos pela tela do tablet, mostrando para Rafael. Havia pelo menos uma dúzia de desenhos. Rafael no banco do parque. Rafael sorrindo enquanto segurava 2 copos. Rafael olhando para ela com aquela expressão séria e atenta. Em um dos desenhos, ela havia capturado o momento em que ele havia colocado a jaqueta sobre os ombros dela no concerto, cada linha transmitindo cuidado e gentileza. E esse, Marina passou para o último desenho. É o que eu tive medo de fazer realidade. No desenho, eles estavam caminhando juntos pelo parque. Rafael ao lado, Marina na cadeira, mas não havia tristeza ou tensão nas linhas. Havia apenas paz, companheirismo,
2 pessoas compartilhando um espaço, cada uma inteira por si mesma, mas melhores juntas. É lindo, disse Rafael honestamente. É assustador, corrigiu Marina, porque significa que eu tenho que escolher acreditar. Acreditar que alguém pode me ver assim e ficar. Ela pausou. Você acha que consegue fazer isso? Ficar? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Não sou bom em perseguir, admitiu. Sou lento, metódico. Não vou sair correndo atrás de você se você fugir de novo. Mas também não vou embora só porque ficou difícil. Talvez a gente possa ser bom em aparecer. Simplesmente aparecer, consistentemente, até que vire hábito. Marina considerou isso, então acenou lentamente com a cabeça. Apenas sábados, disse ela. Vamos tentar apenas sábados. Sem rótulos, sem promessas que não podemos manter. Apenas. Aparecer. Aos sábados. Apenas sábados, concordou Rafael. Posso viver com isso. Eles ficaram ali por mais 1 hora, conversando sobre coisas pequenas e grandes. Marina mostrou mais desenhos, projetos de novos livros. Rafael falou sobre uma estrutura complicada que estava construindo na marcenaria. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Marina pegou a mão de Rafael por um breve momento. Obrigada, disse ela, por desenhar, por lembrar, por voltar. Sempre, respondeu Rafael. E assim estabeleceram um novo ritmo, uma nova forma de estar juntos. Não era perfeito, não era sem medo, mas era honesto. E talvez, pensou Rafael enquanto caminhava ao lado de Marina em direção à saída do parque, honestidade fosse uma base mais sólida do que perfeição para construir qualquer coisa que durasse. Os sábados se tornaram sagrados. Não importava o clima, o humor ou os imprevistos da semana. Todo sábado de manhã, Rafael aparecia no parque com chá gelado de pêssego e alguma novidade da padaria portuguesa da esquina do seu apartamento. Todo sábado de manhã, Marina chegava com seu tablet e um sorriso que gradualmente foi perdendo o peso da hesitação. Julho trouxe o frio característico do inverno paulistano, aquele frio úmido que penetra os ossos. Rafael começou a trazer chocolate quente em vez de chá gelado. Marina aparecia com mantas extras, rindo quando Rafael reclamava que seus dedos estavam muito entorpecidos para desenhar na marcenaria durante a semana. Eles se sentavam no banco de sempre, mais próximos agora, por necessidade térmica, que logo se tornou escolha. Num sábado particularmente gelado, Marina mostrou a Rafael o manuscrito completo do seu novo livro infantil. A Raposa da Cidade Grande, ela havia intitulado. Era a história da raposa que não se encaixava, que se sentia sozinha entre os outros animais, até encontrar um texugo calmo e metódico que construía tocas e não se importava que a raposa fosse diferente. É sobre nós, não é? Perguntou Rafael, virando as páginas digitais cuidadosamente. Talvez, Marina sorriu. Ou talvez seja sobre qualquer pessoa que já se sentiu de fora e encontrou alguém que a fez sentir que tinha um lugar. Há uma dedicatória? Rafael continuou procurando. Última página, instruiu Marina, observando enquanto ele navegava até o final. Lá, em letras elegantes e cuidadosas, estava escrito: Para Rafael, que aparece, sempre. Rafael ficou olhando para as palavras por tanto tempo que Marina começou a ficar nervosa. É muito? Perguntou ela. Posso mudar se for muito. É perfeito, disse Rafael finalmente, sua voz rouca. Você é perfeita. Marina desviou o olhar, o rubor subindo em suas bochechas apesar do frio. Ninguém nunca me chamou de perfeita antes, especialmente não depois do acidente. Então as pessoas são cegas, respondeu Rafael com simplicidade. Ou não sabem o que procurar. E você sabe? Marina o desafiou suavemente. Sei o que vejo, Rafael devolveu o tablet para ela com cuidado. Vejo alguém que transformou dor em arte. Alguém que poderia ter desistido, mas escolheu continuar. Alguém que me ensina todo sábado que força não tem nada a ver com andar. Marina piscou rapidamente, afastando lágrimas. Você precisa parar de dizer coisas assim ou vou chorar no meio do parque. Não seria a primeira vez. Rafael lembrou com um pequeno sorriso. Ela riu,
enxugando os olhos com a manga do casaco. Verdade. Pareço chorar muito quando estou com você. Boas lágrimas? Perguntou Rafael. As melhores, confirmou Marina. Agosto veio com dias um pouco mais longos e o primeiro sinal de que o inverno estava perdendo força. Rafael havia ficado gripado na semana anterior, mas mesmo assim apareceu no sábado, nariz vermelho e voz rouca. Marina o repreendeu dizendo que ele deveria estar em casa descansando, mas seus olhos brilhavam com algo que Rafael estava começando a reconhecer como afeto genuíno. Você é teimoso, acusou Marina, mas ofereceu metade da sua manta mesmo assim. Sou consistente, corrigiu Rafael, espirrando imediatamente depois e arruinando qualquer dignidade que tentava manter. Eles passaram aquele sábado em silêncio confortável, Marina desenhando enquanto Rafael cochilava encostado em seu ombro. Quando ele acordou, havia um novo desenho no tablet dela. Ele dormindo, a expressão suavizada pelo sono, vulnerável de uma forma que nunca era quando acordado. Posso ficar com esse? Perguntou Rafael. Já é seu, respondeu Marina. Tudo que desenho de você é seu. Rafael estudou o desenho mais de perto. Ela havia capturado não apenas sua aparência física, mas algo mais profundo. A forma como suas sobrancelhas se relaxavam no sono, a leve curvatura de seus lábios, como se estivesse sonhando com algo bom. É assim que você me vê? Perguntou. É assim que você é quando não está tentando ser forte para todo mundo, Marina respondeu suavemente. Quando simplesmente é. Setembro trouxe a promessa da primavera. As árvores do parque começaram a brotar pequenas folhas verdes, e os jardins explodiram em cores depois dos meses cinzentos do inverno. Marina estava animada, porque seu livro havia sido aceito por uma editora importante. Rafael trouxe um pequeno bolo da padaria para celebrar, velas e tudo. Eles comemoraram ali mesmo, no banco do parque, com Marina soprando as velas, enquanto alguns transeuntes curiosos observavam e alguns até aplaudiram. Rafael percebeu que Marina não se encolhia mais quando as pessoas olhavam. Ela simplesmente existia, ocupando seu espaço no mundo com uma confiança crescente. Sabe o que percebi? Disse Marina, enquanto comiam o bolo com as mãos, sem prato ou garfo. Que deixei de medir o tempo em antes e depois do acidente. Agora meço em sábados. Quantos sábados desde que nos conhecemos? Quantos sábados até eu poder segurar meu livro impresso nas mãos? Quantos são? Perguntou Rafael. Ela pensou por um momento. 18 sábados desde que nos conhecemos. E talvez mais 30 até o livro ser publicado. Ela lambeu o glacê dos dedos. São muitos sábados pela frente. Todos com você, prometeu Rafael, e dessa vez não soou como algo assustador. Soou como algo certo. Um casal idoso passou por eles de mãos dadas, e a senhora sorriu para Marina com genuína calidez. Felicidades, querida, disse ela, e Marina respondeu com um sorriso radiante. Rafael observou a troca, percebendo como o mundo de Marina havia expandido, como ela não via mais cada olhar como um julgamento. Outubro foi o mês das chuvas. Eles tiveram que se abrigar debaixo do telheiro de piquenique em 3 sábados consecutivos, ouvindo o tamborilar da água no teto de metal enquanto conversavam sobre tudo e nada. Foi ali, protegidos da tempestade lá fora, que Marina apoiou a cabeça no ombro de Rafael pela primeira vez, sem hesitação, sem medo. Você está quentinho, murmurou ela. Você está congelando, respondeu Rafael, tirando seu casaco e colocando sobre os ombros dela. Precisa começar a se vestir melhor para o clima. Ou você pode continuar me aquecendo, sugeriu Marina com um sorriso travesso, que fez algo esquentar no peito de Rafael. Posso fazer isso, concordou ele, passando um braço ao redor dela e puxando-a mais perto. Marina se aninhou contra ele e Rafael sentiu o peso dela encostada em seu peito, a confiança implícita no gesto. Eles ficaram assim enquanto a chuva caía lá fora, criando uma cortina prateada que os isolava do resto do mundo. Rafael pensou que poderia ficar assim para sempre, neste pequeno refúgio com Marina segura em seus braços. Você já se arrependeu? Marina perguntou de repente, sua voz quase abafada pelo som da chuva. Do quê? De mim. Disto.
de ter aceitado aquele encontro às cegas. Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de cada sábado que não te conheci antes, disse finalmente. De cada domingo, segunda, terça. De todos os dias da minha vida antes de você aparecer neles. Marina levantou a cabeça para olhá-lo, os olhos brilhantes. Isso foi surpreendentemente poético para um carpinteiro. Até carpinteiros têm seus momentos. Rafael deu de ombros, mas estava sorrindo. Novembro trouxe dias mais quentes e flores desabrochando por todo o parque. Marina começou a levar um caderno físico junto com o tablet, dizendo que às vezes precisava sentir o lápis no papel, mesmo que seus dedos esquerdos não cooperassem completamente. Rafael observava fascinado enquanto ela desenhava, a língua presa entre os dentes em concentração, os olhos estreitados enquanto capturava luz e sombra. Um sábado, ela desenhou Rafael, não como ele era, mas como ela o via. Forte, mas gentil. Sólido, mas flexível. Presente, mas não sufocante. Era uma versão idealizada, talvez, mas também sincera. Era como ele a fazia sentir quando estava ao lado dela. É assim que me vê? Perguntou. Rafael, estudando o desenho. É assim que você é, corrigiu Marina. Só que você não percebe. Rafael guardou aquele desenho na carteira, dobrado cuidadosamente para que pudesse carregá-lo sempre. Nos dias difíceis na marcenaria, quando Tiago o irritava ou quando um projeto não saía como planejado, ele tirava o papel e olhava para si mesmo através dos olhos de Marina. Era um lembrete de que alguém o via, realmente o via, e gostava do que encontrava. Dezembro chegou com um calor repentino que pegou todos de surpresa. São Paulo decidiu pular o clima ameno e mergulhar direto no verão. Rafael voltou a trazer chá gelado de pêssego e Marina usava vestidos leves que revelavam mais da cicatriz na base de sua coluna, marca física permanente do acidente. Ela não escondia mais. Num sábado particularmente quente, Marina fez algo inesperado. Puxou uma chave de dentro da bolsa e ofereceu para Rafael. Do que é? Perguntou ele, mesmo já suspeitando. Do meu apartamento, disse Marina casualmente, mas seus olhos traíam seu nervosismo. Para você poder deixar o chá na geladeira quando chegar cedo, ou pegar um livro que esqueci, ou, ela deu de ombros, para aparecer mesmo quando não é sábado, se quiser. Rafael pegou a chave, sentindo o peso pequeno, mas significativo dela em sua palma. Posso aparecer em outros dias? Você pode aparecer quando quiser, respondeu Marina. Só. Não desapareça, está bem? Nunca, prometeu Rafael, guardando a chave no bolso onde ficaria próxima ao coração. Marina olhou para ele por um longo momento. Estou te dando isso porque confio em você. Não só para entrar no meu apartamento, mas para entrar na minha vida de verdade, sem reservas, sem a rede de segurança dos encontros semanais. Ela respirou fundo. É assustador. Eu sei, Rafael pegou a mão dela. Mas vamos fazer isso do jeito que fazemos tudo. Devagar. Um passo de cada vez. Janeiro de 2025 trouxe o auge do verão. O parque ficava lotado nos finais de semana, famílias fazendo piqueniques, crianças correndo por todos os lados, vendedores ambulantes oferecendo água de coco e picolés. Rafael e Marina encontraram novos cantos quietos, lugares menos movimentados, onde podiam ter seus momentos privados em meio ao caos público. Foi em janeiro que Rafael usou a chave pela primeira vez. Havia terminado o trabalho cedo numa sexta-feira e decidiu preparar um jantar no apartamento de Marina, uma surpresa para quando ela voltasse de uma reunião com sua editora. Ele cozinhou macarrão com molho de tomate caseiro, simples mas feito com cuidado, e pôs a mesa com as velas que encontrou num armário. Marina chegou em casa e encontrou Rafael na cozinha, mexendo o molho, e simplesmente parou na porta. Você está aqui, disse ela, e havia admiração em sua voz. Estou aqui, confirmou Rafael. Isso é, está bem? Marina rolou até ele, pegou sua mão e puxou-o para baixo até que seus rostos ficassem nivelados. Então, pela primeira vez, ela o beijou. Foi suave, hesitante, carregado de todos os meses de construção, lenta e a parecer consistente. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Mais que bem, murmurou Marina. É perfeito.
Eles jantaram à luz de velas, conversando sobre os próximos meses. O livro de Marina seria lançado em março. Rafael tinha um projeto grande na marcenaria que o manteria ocupado por semanas. Mas sempre haveria sábados. Sempre haveria o parque. Sempre haveria eles, aparecendo um para o outro, construindo algo sólido sobre a fundação de honestidade e cuidado mútuo que haviam estabelecido. Depois do jantar, Marina mostrou a Rafael o apartamento propriamente. Ele já conhecia a cozinha e a sala, mas ela o levou para o estúdio onde trabalhava. As paredes estavam cobertas de desenhos, esboços, ilustrações em vários estágios de conclusão. Rafael reconheceu a raposa em muitos deles, mas também viu outros personagens, outras histórias. Este é meu mundo, disse Marina, gesticulando ao redor. É onde passo a maior parte do meu tempo quando não estou com você. É lindo, Rafael observou genuinamente. Como sua mente funciona? Caótico? Marina sugeriu com um sorriso. Criativo, corrigiu Rafael. E absolutamente fascinante. Marina apontou para uma parede específica, onde havia uma série de desenhos de Rafael. Ele, em vários momentos, várias expressões, vários ângulos. Esta é minha coleção particular, admitiu ela. Minha série Rafael. Não para publicação, só para mim. Rafael se aproximou estudando cada desenho. Via-se através dos olhos dela, captado em momentos que nem sabia que estava sendo observado. Você me desenha muito, observou. Desenho o que amo, Marina disse simplesmente. E o peso daquelas palavras encheu o espaço entre eles. Agosto de 2025 chegou com uma luz dourada que transformava o Parque Ibirapuera num quadro impressionista. Rafael estava deitado na grama, os olhos fechados, sentindo o sol aquecer seu rosto enquanto ouvia o som familiar do estilos de Marina deslizando pelo tablet. Era um sábado perfeito, do tipo que tinha se tornado a norma em vez da exceção na vida deles. 38 sábados. Haviam-se passado 38 sábados desde aquele primeiro encontro desajeitado no café. Rafael sabia porque Marina mantinha uma contagem num caderno especial, decorado com desenhos deles dois ao longo do tempo. Cada sábado era uma pequena ilustração, um momento capturado. Rafael trazendo chocolate quente no inverno, os dois se abrigando da chuva, Marina soprando velas do bolo improvisado. O primeiro beijo na cozinha. Você está pensando alto de novo, comentou Marina sem levantar os olhos. Do tablet. Rafael abriu um olho. Não estou falando, mas está pensando tão intensamente que consigo ouvir, ela sorriu. Sobre o que dessa vez? Ângulos retos, vigas de sustentação, a densidade ideal da madeira de pinos? Sobre nós, admitiu Rafael. Sobre como chegamos aqui. Marina finalmente parou de desenhar, salvando o trabalho antes de colocar o tablet de lado. Virou-se na cadeira para olhá-lo completamente. Essa é uma resposta perigosamente romântica vindo de você, senhor carpinteiro. Rafael se sentou cruzando as pernas e ficando de frente para ela. Podem me chamar de romântico agora. Tenho provas suficientes de que não. Sou tão lento quanto Tiago sempre disse. Marina riu, aquele som que Rafael tinha aprendido a amar mais do que qualquer música. Tiago ainda me agradece toda vez que me vê na marcenaria. Diz que faço milagres. Você faz, disse Rafael seriamente. Só que não do jeito que ele pensa. Marina inclinou a cabeça, curiosa. Como assim? Você me ensinou que construir algo que dure não é sobre perfeição? Rafael escolheu as palavras cuidadosamente. É sobre aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre encontrar beleza nas rachaduras. É sobre... Ele gesticulou vagamente. Sobre isso, ser suficiente. Isso? Marina gesticulou entre eles. Um carpinteiro introvertido e uma ilustradora teimosa em cadeira de rodas, tendo piqueniques semanais no parque? Exatamente isso, confirmou Rafael. Simples, consistente, real. Marina ficou quieta por um momento, seus dedos tamborilando levemente no braço da cadeira, da forma como fazia quando estava processando algo profundo. O sol continuava seu arco lento pelo céu, lançando sombras alongadas através das árvores. Um grupo de crianças passava correndo atrás de uma pipa vermelha.
suas risadas ecoando pelo espaço aberto. Sabe o que eu tinha medo? Marina finalmente quebrou o silêncio. Lá no começo, Rafael esperou, sabendo que ela precisava do silêncio para continuar. Tinha medo que isso fosse temporário, Marina continuou, que você ia perceber que era muito trabalho, muito complicado, que acordaria um dia e pensaria que poderia ter alguém mais fácil, sem toda essa bagagem. Ela tocou a cadeira levemente. Sem todo esse equipamento extra. E agora? Perguntou Rafael suavemente. Agora eu sei que você é teimoso demais para desistir. Marina sorriu, mas havia lágrimas nos cantos de seus olhos. E que teimoso é só outra palavra para fiel quando aplicado da forma certa. Rafael se aproximou, ajoelhando-se na grama ao lado da cadeira dela. Ele pegou as duas mãos de Marina entre as suas, sentindo o calor familiar de sua pele. A diferença sutil de força entre a mão direita e a esquerda que ele havia aprendido a conhecer tão bem. Você acha que é isso? Que estamos construindo aqui? Marina pegou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar diretamente em seus olhos. Acho que estamos construindo uma vida, disse ela. Devagar, consistentemente, um sábado de cada vez. E talvez seja isso que o amor é. Não fogos de artifício e grandes gestos, mas aparecer repetidamente, escolhendo a mesma pessoa de novo e, de novo. Rafael cobriu as mãos dela com as suas. Então escolho você. De novo. Como faço todo sábado. E eu escolho você. Marina piscou, deixando uma lágrima cair. Mesmo quando fico assustada. Mesmo quando quero fugir. Escolho aparecer. Eles ficaram assim por um longo momento, o parque continuando ao redor deles, vida acontecendo em todas as direções, mas naquele espaço pequeno e sagrado, havia apenas eles dois e a promessa silenciosa de mais sábados pela frente. Rafael limpou a lágrima do rosto de Marina com o polegar, um gesto tão suave e natural que parecia que o fizera 1000 vezes antes. Sabe o que Tiago me disse semana passada? Rafael contou. Ele disse que nunca me viu construir algo com tanto cuidado quanto construo o tempo que passo com você. Que cada encontro nosso é como se eu estivesse montando a estrutura mais importante da minha vida. E ele está certo? Marina perguntou. Completamente, Rafael admitiu. Porque é exatamente isso que estou fazendo. Construindo algo que precisa durar. Porque não consigo imaginar minha vida sem esses sábados agora. Sem você. Marina puxou o tablet de volta, seus dedos já se movendo em traços precisos. Estou desenhando isso, anunciou. Esse momento exato. Vai ficar no caderno dos sábados? Perguntou Rafael, voltando a se deitar na grama, agora com a cabeça apoiada perto da cadeira dela, próximo o suficiente para tocar. Vai, confirmou Marina. Sábado 38, o dia em que paramos de ter medo do que isso é e começamos a simplesmente ser. Rafael fechou os olhos novamente, deixando o sol aquecer seu rosto. Conseguia ouvir o scratching suave do stylus, o murmúrio distante de outras pessoas no parque, o chilrear de pássaros nas árvores acima deles. Era paz. Era completo. Era suficiente. Uma brisa suave passou por eles, trazendo o cheiro de grama recém-cortada e as flores do jardim próximo. Rafael respirou fundo, memorizando esse momento, sabendo que seria um daqueles que ele revisitaria em sua mente nos dias difíceis. O tipo de memória que sustenta a pessoa quando a vida fica complicada. Depois de um tempo, Marina falou novamente. Rafael, você realmente acha que é isso? Isso é suficiente para você? Rafael abriu os olhos, virando a cabeça para olhar para ela. Marina estava observando-o com aquela expressão vulnerável que raramente mostrava, a artista confiante temporariamente substituída pela mulher que ainda carregava feridas invisíveis do passado. Rafael se sentou novamente pegando a mão livre dela, a que não segurava o stylus. Deixe-me te contar uma coisa sobre construção, começou. Quando você constrói uma casa, pode adicionar varandas fancy, janelas enormes, acabamentos caros, mas no final, o que importa é a estrutura, é a fundação. É o esqueleto que mantém tudo em pé quando as tempestades vêm. Ele apertou a mão dela suavemente.
Você é minha estrutura, Marina. Tudo o resto é só decoração. Marina soltou uma risada chorosa. Você acabou de me comparar a vigas de madeira. As mais fortes que conheço, Rafael sorriu. E as mais bonitas também. Ela balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Como eu vou desenhar isso em forma de ilustração infantil? A raposa dizendo para o texugo que ele é sua estrutura de sustentação? Tenho certeza que vai encontrar um jeito, disse Rafael. Você sempre encontra. Marina voltou ao desenho, mas agora havia uma leveza em seus movimentos que não estava lá antes. Rafael observou por alguns minutos, então puxou seu próprio caderno da mochila que sempre trazia. Havia começado a desenhar também, nada comparado ao talento de Marina, mas ela dizia que gostava dos desenhos dele justamente porque eram honestos e sem pretensão. Ele começou a esboçar a árvore sob a qual estavam, tentando capturar a forma como a luz filtrava através das folhas. Não ficou perfeito. As linhas eram tortas e as proporções estranhas, mas havia algo verdadeiro nele. Cada linha irregular era uma declaração de que ele estava tentando, que ele se importava o suficiente para tentar capturar esse momento à sua maneira. Posso ver? Perguntou Marina depois de um tempo. Rafael hesitou, então entregou o caderno. Marina estudou o desenho por um longo momento, seus olhos traçando cada linha irregular. Sabe o que amo nisso? Disse. Ela finalmente. Que você não tenta fazer parecer com outra coisa. É exatamente o que é, sem desculpas. Ela olhou para ele com intensidade. Como você. Rafael sentiu o calor subir pelo pescoço, mas não desviou o olhar. Aprendi com a melhor. Eles passaram o resto da tarde ali, cada um desenhando, ocasionalmente mostrando um ao outro suas criações, trocando comentários suaves e silêncios confortáveis. Rafael notou como os dedos de Marina se moviam com mais confiança agora, como ela não hesitava mais ao segurar o stylus, como a diferença entre suas mãos havia se tornado apenas mais uma parte dela em vez de uma limitação. Você sabe o que percebi? Disse Rafael de repente. Marina olhou para ele, esperando. Que você não esconde mais. Sua mão, suas cicatrizes, a cadeira. Antes você sempre posicionava as coisas de certa forma, sempre estava consciente de como os outros te viam. Mas agora... Ele gesticulou vagamente. Agora você simplesmente existe. Marina considerou isso, olhando para suas próprias mãos. Acho que foi você, admitiu. A forma como você nunca fez disso uma coisa grande. Nunca fingiu que não estava lá, mas também nunca deixou que fosse a única coisa que via. Eventualmente comecei a me ver pelos seus olhos. E nesses olhos sou apenas Marina, completa, inteira. Porque você é, Rafael disse simplesmente. Sempre foi. Quando o sol começou a descer, pintando o céu em tons de rosa e laranja, Marina salvou seu trabalho final e virou o tablet para Rafael. Era um desenho deles dois exatamente como estavam naquele momento. Rafael deitado na grama, Marina na cadeira ao lado, a árvore sobre eles, o lago ao fundo. Mas o que capturava a essência do desenho não eram os detalhes técnicos, por mais perfeitos que fossem. Era a sensação que transmitia. Paz, pertencimento, lar. É perfeito, disse Rafael. E desta vez não estava falando apenas do desenho. É real, corrigiu Marina. E real é sempre melhor que perfeito. Rafael estudou o desenho mais demoradamente, notando pequenos detalhes que Marina havia incluído. A forma como sua mão repousava perto da roda da cadeira dela, não segurando, apenas perto. O ângulo da cabeça dela, ligeiramente inclinada em direção a ele. Os dois chás gelados de pêssego colocados entre eles, um ritual que havia se tornado seu símbolo particular. Você vai publicar esse? Perguntou Rafael. Não. Marina balançou a cabeça. Esse é só nosso. Algumas coisas. São importantes demais para compartilhar com o mundo. Precisam ficar guardadas, protegidas, só nossas. Eles começaram a juntar suas coisas, o ritual familiar de final de tarde. Rafael dobrou a manta enquanto Marina guardava o tablet. Ele ajudou-a a ajustar a mochila nas costas da cadeira, seus movimentos sincronizados pela prática de meses. Havia uma coreografia neles agora, uma dança silenciosa de ajuda e aceitação
que não precisava de palavras. Próximo sábado? Perguntou Rafael, mesmo sabendo a resposta. Próximo sábado, confirmou Marina. Sempre. Mas antes de começarem a se mover, Marina segurou o braço de Rafael. Espera, tem uma coisa que preciso te dizer. Rafael sentiu um aperto no peito, a forma súbita como seu coração acelerou. O quê? Marina respirou fundo. Minha editora quer fazer uma turnê de lançamento para o livro. 5 cidades, 3 semanas. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Isso é incrível, Rafael disse, genuinamente feliz por ela. Seu livro merece. Significa que vou perder 3 sábados, Marina continuou, sua voz pequena. 3 sábados sem aparecer, sem estar aqui, sem você. Rafael ajoelhou-se novamente ao lado dela. 3 sábados é muito tempo, admitiu, mas é pelo seu sonho, por tudo que você trabalhou para alcançar. Eu espero, sempre vou esperar. E se você se acostumar a não ter esses sábados? Marina vocalizou seu medo. E se você perceber que é mais fácil sem todo esse compromisso? Rafael pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Escuta bem o que vou te dizer. 3 semanas, 3 meses, 3 anos. Não importa. Você é minha estrutura, lembra? E estruturas não desmoronam só porque você passa um tempo longe delas. Elas ficam firmes, esperando você voltar para casa. Marina fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem. Então vou fazer a turnê. E eu vou estar aqui todo sábado, disse Rafael. No nosso banco, com chá de pêssego gelado, mesmo que você não esteja, porque é isso que fazemos, aparecemos. Marina abriu os olhos e havia determinação neles agora, misturada com amor. Você é impossível, sabe disso? Sou consistente, corrigiu Rafael com um sorriso. Já te disse, vem com o território de ser carpinteiro. Eles começaram a caminhar em direção à saída do parque, Rafael ao lado de Marina, enquanto ela manobrando a cadeira pelo caminho familiar. O parque estava começando a esvaziar, famílias retornando para casa, corredores terminando suas últimas voltas. Mas Rafael e Marina não tinham pressa. Nunca tinham pressa nos sábados. Sabe, disse Marina, enquanto paravam para observar o pôr do sol sobre o lago uma última vez. Costumava pensar que minha vida tinha acabado naquela noite há 4 anos, que tudo o que eu seria dali em diante seria definido pelo que eu tinha perdido. E agora? Perguntou Rafael suavemente. Agora sei que minha vida só estava esperando começar de verdade. Marina olhou para ele, seus olhos brilhando na luz dourada do crepúsculo. Estava esperando por alguém que visse todas as partes de mim, as quebradas e as inteiras, e dissesse que isso é exatamente o suficiente. Rafael pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Sempre foi suficiente. Você sempre foi suficiente. Eles ficaram ali até que o último raio de sol desapareceu atrás dos prédios distantes de São Paulo, observando como o céu transitava de dourado para roxo para azul escuro. Era um daqueles momentos que Rafael sabia que lembraria para sempre, impresso em sua memória com clareza cristalina. No carro de Marina, antes de se despedirem, ela segurou a mão de Rafael por mais um momento. 38 sábados, disse ela, e um número infinito pela frente. Um número infinito, concordou Rafael. Um de cada vez. Marina hesitou, então falou. Quando eu estiver viajando, você vai realmente vir aqui? Sozinho? Vou, Rafael prometeu, porque esse é o nosso lugar. E enquanto eu estiver aqui, você estará aqui comigo, de certa forma. Em cada árvore que você desenhou, cada banco onde sentamos, cada memória que fizemos. Você vai me mandar fotos? Marina pediu, sua voz vulnerável. Todas as semanas, Rafael prometeu. Do nosso banco, do nosso lago, do chá de pêssego que vou beber pensando em você. Marina puxou-o para um beijo, longo e profundo, carregado de promessa e saudade antecipada. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. 3 semanas vão passar rápido, mentiu ela. Vão parecer uma eternidade, Rafael foi honesto, mas vou estar aqui quando você voltar. No mesmo lugar, com o mesmo chá, esperando pela mesma pessoa incrível que parte de mim,
todos os sábados há 38 semanas. Ele observou enquanto ela dirigia para fora do estacionamento, acenando uma última vez antes de virar a esquina. Então, começou sua própria caminhada para o ponto de ônibus, as mãos nos bolsos, um sorriso pequeno, mas permanente no rosto, apesar da tristeza que já começava a se instalar. Na segunda-feira, quando chegou à marcenaria, Tiago imediatamente notou algo diferente. "Você está diferente", acusou. "O que aconteceu?" Rafael simplesmente sorriu, pegando suas ferramentas e começando a medir uma viga. "Nada", disse. "Só mais um sábado perfeito." "Mas não foi nada", insistiu Tiago. "Você está brilhando, cara. É quase irritante." Rafael riu, o som surpreendendo ambos. "Marina vai viajar por 3 semanas. Turnê do livro. E você está feliz com isso?" Tiago parecia confuso. "Estou orgulhoso", corrigiu Rafael. "E sim, vou sentir falta dos sábados. Mas ela está alcançando seus sonhos. Como eu poderia não estar feliz?" Tiago balançou a cabeça com admiração. "Você realmente mudou, sabe? O Rafael de um ano atrás nunca teria dito algo assim." "O Rafael de um ano atrás não conhecia Marina", Rafael respondeu simplesmente, voltando ao trabalho. E enquanto trabalhava, construindo estruturas que durariam décadas, Rafael pensou em Marina desenhando em seu estúdio, capturando momentos que durariam para sempre, cada um construindo à sua maneira, cada um criando algo sólido e belo e real. Separados por distância nas próximas semanas, mas unidos por algo muito mais forte que proximidade física. 38 sábados e uma vida inteira ainda. Por vir, um encontro de cada vez. E se os próximos 3 sábados seriam solitários, também seriam uma prova. Prova de que o que eles haviam construído era forte o suficiente para aguentar a distância, paciente o suficiente para esperar, e real o suficiente para durar. Rafael sorriu para si mesmo enquanto marcava medidas na madeira, já contando os dias até o sábado número 39, quando Marina voltaria e eles recomeçariam seu ritual, mais fortes por terem provado que aparecer não era sobre estar fisicamente presente, mas sobre manter espaço no coração, sempre.